Olá, muito bom dia. Uma guerra com consequências imprevisíveis. A Terra Santa está a ser destruída por causa de um conflito desencadeado por ações terroristas que não se desliga do contexto histórico, cultural e religioso. Uma realidade dramática que vai ser analisada por Pedro Vaz Pato, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e que marca, sem dúvida nenhuma, a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. As imagens da guerra continuam a marcar os dias, com preocupações de uma escalada global e de uma tragédia humana. Francisco manifesta muita dor, particularmente com o que está a acontecer em Israel e na Palestina. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dove è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione. Fratelli e sorelle, già sono morti moltissimi. Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta. Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre. No domingo, o Papa lançou uma nova exortação sobre a vida e legado espiritual de Santa Teresinha, Teresa do Menino Jesus, convidando a imitar a religiosa francesa na redescoberta do essencial da fé e da centralidade do amor na vida cristã. Oggi viene pubblicata un'esortazione apostolica su Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, intitolata «C'est la confiance». Infatti, come testimoniò questa grande santa e dottore della Chiesa, è la fiducia nell'amore misericordioso di Dio la via che ci porta al cuore del Signore e del suo Evangelo. O Sínodo sobre a Sinodalidade já superou as suas 3 primeiras etapas de trabalho. 2 semanas de debate no Vaticano com representantes dos 5 continentes que apontam a novos caminhos, como sublinham os participantes da Conferência Episcopal Portuguesa. É um sínodo que já pela própria arquitetura de onde nos encontramos, na disposição das mesas onde discutimos em conjunto de todas as partes do mundo, onde o Papa também está presente numa mesa destas, significa já um passo daquilo que nós queremos numa igreja sinodal. Uma igreja que se junta a irmãos e irmãs de todo o mundo, que pela primeira vez tem mulheres também com direito ao uso da palavra e do voto, e que procura caminhos novos, discernindo à luz da oração, da escuta mútua, e implorando a presença do Espírito de Deus que procura caminhos novos para a Igreja. E penso que deste conjugar de tantos esforços, tantas pessoas, tantas perspectivas, todos a procurar fazer caminho à luz do Espírito Santo e assente nos fundamentos da fé, havemos de chegar às melhores conclusões que entregaremos ao Santo Padre para que, como sucessor de Pedro, possa considerar tudo e possa apresentar à Igreja aquilo que todos juntos, sinodalmente, percebemos que são os caminhos a que é chamada. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Também Somos Terra, o encontro da Rede Cuidar da Casa Comum para desafiar ao desenvolvimento comunitário. A Associação Rede Cuidar da Casa Comum dinamizou o encontro anual Também Somos Terra
no Seminário Diocesano de Leiria. Um encontro que é um nome e também o título de um manifesto, com 5 anos e que se realiza no tempo da criação. Este tempo ecuménico 2023 teve como tema que a justiça e a paz fluam. Tudo isto da casa comum e do cuidado que é preciso ter reverte para nós próprios, porque nós fazemos parte da casa comum, nós somos casa comum. Em relação ao tema deste ano, pois vai exatamente também lembrar isso, quando nos salienta a paz e a justiça, que são duas coisas que nós temos visto muito ameaçadas nos últimos tempos, não é? Agora temos o Sinodo, que vai acontecer durante um mês, mas importa-nos o que segue, não é? Temos que construir. Sinodalidade é uma abordagem refrescante para a Igreja e que nos convida a assumir um protagonismo e a nossa responsabilidade de leigos, e a rede, que é feita de leigos, e não só, também de pessoas consagradas e padres, mas a rede quer avançar sempre nessa linha. Eu sou muito sensível a essa questão da sinodalidade e do papel e da responsabilidade que temos na construção da Igreja e na mudança que nos parece necessária e que o Espírito nos guiará de certo. Também Somos Terra é uma iniciativa anual de ação, reflexão, de testemunho e também de oração. Os membros da Associação Rede Cuidar da Casa Comum foram desafiados por testemunhos e exemplos práticos de economia social e desenvolvimento comunitário. Testemunhos que de facto nos deixam muito para pensar, não é? Mas que também abrem muito caminho à esperança, porque de facto estão a acontecer coisas muito boas. Agora vamos possivelmente começar a colaborar na área do desenvolvimento comunitário, porque também nós próprios precisamos dessa proximidade com a realidade, não é? Eu diria que esse é o terreno de jogo das comunidades cristãs também, que elas não se devem pôr em plataformas à parte, em territórios à parte, em situações à parte, mas aí onde a vida está a acontecer, onde a sociedade se está a tecer, porque é aí que ela se está a tecer, aí é que as comunidades cristãs devem também estar presentes para iluminar essas situações com a luz do Evangelho, ou seja, abrindo outros horizontes, abrindo outras possibilidades, não nesta atitude de quem sabe tudo e vai ensinar aos outros, mas nesta atitude humilde de quem aprende com os outros, quem aprende a ler a vida com os outros, porque o espírito que incentiva a criatividade das comunidades é o espírito que está presente também no mundo a sustentar. Economia social e desenvolvimento comunitário foi o tema de reflexão apresentado por Rogério Roca Amado. Economista de formação, professor universitário jubilado, explicou o conceito de desenvolvimento comunitário, apresentou casos práticos e convidou as paróquias a aderirem. É precisamente o desenvolvimento na proximidade, é o desenvolvimento a partir das pessoas, das comunidades, e que permite ainda uma outra coisa muito importante do ponto de vista político, que é trazer a comunidade de volta à regulação dos problemas da sociedade, ela que foi afastada pelo mercado e pelo Estado desde o século XIX até hoje. E nós estamos exatamente a ter essa experiência em termos práticos nos grupos comunitários, que são grupos de proximidade, são grupos de bairro ou de conjuntos de bairros, e precisamente para os cristãos nos traz um outro desafio, que é quem é que está nos bairros e na proximidade dos bairros? São as paróquias. Ora, as paróquias deviam estar engrenadas, deviam estar envolvidas, deviam estar empenhadas nesta dinâmica de proximidade, porque é precisamente essa mensagem mais importante do cristianismo e que o Papa recordou agora, que é de estarmos no mundo, estarmos no terreno e sujar as mãos. 4 pessoas, 4 grupos comunitários, 4 testemunhos de desenvolvimento comunitário em Lisboa. Na capital existem 20 grupos de desenvolvimento comunitário. Na área metropolitana, o número sobe para 26. Eu entrei e percebi que era muito interessante aquele grupo, mas que grupo seria aquele que tinha moradores e os moradores eram ouvidos, e tinha as instituições, tinha as pessoas que conheciam bem, trabalhando nas instituições, conheciam bem as crianças, conheciam bem as famílias, tinha a igreja também, tinha todas as áreas. O desafio que aqui nós lançamos como grupos comunitários e as paróquias não estão muito connosco, mas deviam estar, porque é aí que elas podem fazer caminho
na sua construção do mundo melhor, na sua construção do mundo mais justo. Os encontros Também Somos Terra, da rede Cuidar da Casa Comum, terminam com um momento de oração onde se associam ao tempo da criação. Este ano destacou-se um momento de bênção com água. Na capela dedicada aos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, no Seminário de Leiria, a rede associou-se também à Vigília Ecuménica de Oração, Together, pela Assembleia do Sínodo dos Bispos, que está a decorrer no Vaticano até ao final do mês de outubro. Acompanhe estes e outros acontecimentos no portal da agência Eclésia, com destaque nestes dias para o conflito na Terra Santa. Foi sobre essa guerra que a Comissão Nacional de Justiça e Paz se pronunciou para apelar à paz. Pedro Vaz Pato, presidente deste organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, está hoje connosco. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. É de facto uma guerra que tem na sua origem um ataque terrorista e teve depois uma retaliação, uma vingança. Podem ler-se assim os acontecimentos que estão a acontecer na Terra Santa? Pois, a nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz põe em relevo esses dois aspectos. Quer dizer, por um lado, a condenação veemente do terrorismo, não é? Portanto, esta guerra foi iniciada, foi desencadeada por uma ação terrorista que não se justifica, mesmo que esteja em causa, que se considere que está em causa a defesa da causa palestiniana, dos direitos legítimos do povo palestiniano. Esse facto não justifica a morte de inocentes, a morte deliberada de inocentes, que é o que caracteriza o terrorismo. Mas também condenamos uma forma de reação que vai para além da legítima defesa. Já o salientou também o Papa e o Cardeal Parolin, secretário de Estado do Vaticano. A defesa, para ser legítima, tem de obedecer a critérios de proporcionalidade, quer dizer, deve limitar aquilo que é estritamente necessário para a defesa e não entrar no âmbito da retaliação, isto é, da resposta ao mal com outro mal, da vingança. Num ambiente de guerra não se torna, por vezes, difícil essa fronteira? É verdade que é difícil, mas não podemos deixar, quer dizer, sou pena de considerarmos que a guerra está acima da moral. Portanto, também há leis da guerra, não é? Portanto, isso, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista jurídico, do direito internacional, há regras que devem ser respeitadas. E essas regras têm a ver com a proteção das pessoas inocentes, portanto, que não são agressores, que são alheios ao conflito. E, portanto, aqui entra a questão das consequências que podem advir desta retaliação em relação à população civil da Palestina, que também foram vítimas os israelitas que foram vítimas das ações terroristas. Não parece, e também isso já foi salientado pelo Vaticano e também pelas Nações Unidas, que seja legítimo, por exemplo, o bloqueio de fornecimento de água e eletricidade à população de Gaza, porque afeta necessariamente e, sobretudo, as populações civis que são alheias ao terrorismo. Portanto, não se pode culpabilizar toda uma comunidade por uma ação das pessoas que dirigem esse país. Não é? Em todo caso, também por parte de Gaza, nomeadamente por parte do Hamas, o não libertar os reféns que permanece sobre a sua guarda, com o perigo de serem escudos humanos, acaba também por potenciar aí os conflitos que estão em causa. Sim, quer dizer, no fundo, esse tipo de atitude, no fundo, é instrumentalizar a pessoa em função de uma estratégia política. E é o apelo que o Papa mais tem insistido. Não é? Portanto, isso é injusto, é imoral, mas também reagir a isso através de outra forma de chantagem, que é esta, não é? Portanto, não dizer que enquanto não forem libertados os reféns não será fornecida água e eletricidade, no fundo é também cair no mesmo erro, não é? Portanto, o mesmo erro de instrumentalizar as pessoas em função de uma estratégia política. As duas partes estarão a desenvolver a sua estratégia de guerra independentemente das pessoas, dos civis em causa? É isso, quer dizer, não estou a equiparar um caso e outro, quer dizer, há sempre que distinguir a situação em que há um propósito deliberado de atingir civis,
daquela outra situação em que se aceitam como danos colaterais em situações que não se deveriam ser aceitos. Não é? Portanto, mesmo que se diga que se faz um aviso às populações, se avisa as populações que se devem retirar das zonas que venham a ser atingidas, como está a fazer o governo de Israel. Bom, é preciso terem atenção, e isso também já o sublinharam as organizações internacionais, da ONU, etc., que esse tipo de atitude não salvaguarda suficientemente a vida das pessoas, portanto, porque há quem não se possa deslocar, há doentes, há pessoas que não estão incapacitadas de se deslocar, e isso tem de ser tido em consideração. Qual o papel da comunidade internacional? Bom, de facto, é um pouco, quer dizer, numa situação destas, reconheço que é difícil pensar numa mediação, mas não deve, enfim, não se deve desistir de fazer isso, como faz o Papa e fazem outras entidades, porque há sempre que ter em vista qual é a raiz do problema e qual é a forma de enfrentar a raiz deste problema. Quer dizer, verdadeiramente só haverá paz na Terra Santa quando forem satisfeitos os direitos legítimos, quer do povo israelita, quer do povo palestiniano. E essa é uma afirmação da nota da Comissão de Justiça e Paz também muito sublinhada. Sim, de facto, a paz assenta na justiça, não é? Já o dizia Santo Agostinho, já o dizia o Papa João XXIII na encíclica Pacem in Terra. É uma ideia que não pode deixar de ser sublinhada. E mesmo que pareça distante, não é? E cada vez mais distante, porque todos estes acontecimentos parece que tornam mais distante essa perspectiva de haver dois povos reconhecidos nos seus direitos, com dois Estados, e a viver em paz e segurança, não é? Porque, de facto, só dessa forma é que haverá uma paz. Isto já se fala nisto há muitos anos, mas não deve deixar de se falar, não é? Mesmo que isso pareça distante, deve ser esse o horizonte da nossa perspectiva. É esse o motivo também que levou a uma jornada de oração há dias, porque não podemos deixar de acreditar no poder da oração. Já vimos ao longo da história mudanças que durante muitos anos pareciam impossíveis, não é? Durante muitos anos pensou-se que o comunismo não cairia, e caiu de uma forma pacífica, que o apartheid não deixaria de existir e caiu de uma forma pacífica. Portanto, não podemos deixar de acreditar nessa perspectiva, mesmo que ele pareça distante, e realisticamente está, neste momento, distante. Mas também, se continuar esta escalada, é uma escalada sem fim, é uma espiral que não termina, e com isso perdem todos. E que se pode alastrar, pode-se alastrar a outros países, nomeadamente do mundo árabe. A outros países, e já há indícios de que isso possa suceder, e com isso perdem todos, não é? Perde o povo palestiniano, e está, de facto, a sofrer com tudo isto, não ganhou nada com a ação do Hamas, também na perspectiva dos seus direitos, e perde também o povo de Israel, quer dizer, nunca viverá em segurança enquanto for visto pelos países seus vizinhos como uma ameaça. Enfrentar o problema, olhar à raiz, de facto, deste problema, que tem também, enfim, um passado e um contexto religioso. E esse é importante também tê-lo presente? É importante ter presente, mas também não confundir as perspectivas, quer dizer, não transformar este conflito, não é uma guerra religiosa, conflito político, num conflito religioso. Os palestinianos não são todos muçulmanos, há uma minoria cristã que também sofre da mesma forma e que também é solidária, enfim, naturalmente também reivindica os direitos legítimos do povo palestiniano. Depois também nem todos os palestinianos se identificam com o Hamas, e nem todos os muçulmanos se identificam com o Hamas. Também nem todos os judeus se identificam com as políticas do governo de Israel. E, portanto, é bom ter esta perspectiva, sob pena de transformarmos este conflito num conflito religioso. Portanto, a retórica do Hamas não é repudiada por muitos muçulmanos, portanto, até consideram que é uma forma de blasfema, de invocar a sua religião para justificar atos condenáveis, e, portanto, é bom sublinhar isso.
mas nem sempre isso se é tido em consideração. Muitas manifestações a que temos assistido levam, digamos, em caminho as pessoas para esse plano, como se tivesse em causa um conflito de religião. Mas é bom também sublinhar o contrário, não é? Que sublinhar aqueles gestos de diálogo entre religiões, entre judeus, muçulmanos e cristãos. Portanto, todos eles estão interessados e estão, em relação a todos eles, há esta sensibilidade numa terra que para ele tem significado muito importante, não é? Quer dizer, nós chamamos de Terra Santa, não é por acaso, e portanto, é bom que haja este testemunho também de diálogo e unidade entre estas. E o Papa Francisco pode dar aí mais um contributo, uma vez que tem dado tanto já nesse diálogo, nessa aproximação? Sem dúvida, quer dizer, um dos aspectos importantes que o Papa tem sublinhado é aquela declaração da Abu Dhabi, uma declaração que até serviu de base à sua encíclica Fratelli Tutti, é uma declaração que põe em relevo aspectos comuns ao cristianismo e ao islamismo. Portanto, isto desfaz aquela ideia de que está em causa aqui também não só um conflito religioso, como um conflito de civilizações, entre a civilização cristã, ocidental, da raiz cristã, judaico-cristã, e a civilização islâmica. É bom, sem as confundir, não é? sem pretender que haja uma perfeita identidade entre uma e outra, que se sublinhe aquilo que são pontos comuns, não é? E que ao conflito de civilizações se apresente como alternativa a aliança de civilizações em que esteve empenhado o nosso antigo presidente Jorge Sampaio. Muito obrigado, Dr. Pedro Vaz Pato, por este seu comentário. A análise, de facto, a um conflito de consequências imprevisíveis, como refere a nota da Comissão de Justiça e Paz recentemente publicada. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E é com mais um apelo à paz, que se junta a tantos em todo o mundo, que terminamos o nosso programa de hoje. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.